Olá, meu nome é Paulo Riedo e mais uma vez estamos juntos para continuar o nosso treinamento. Continuamos no módulo 1 falando de legislação, leis de trânsito. Se a empilhadeira é um equipamento automotor, não sendo um veículo, por que temos que falar sobre leis de trânsito? Vamos falar das leis de trânsito Vamos falar de leis de trânsito devido a algumas empresas circularem com equipamento em vias públicas. Resolvi detalhar algumas preocupações da legislação de trânsito. Também vamos entender por que as empresas solicitam a CNH para você se tornar um operador de empilhadeira em determinadas empresas. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, considera que o trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidas ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operações de carga ou descarga. Tá vendo? Então a lei de trânsito, ela já começa a entender um pouco a operação de carga e descarga. Ela já está citando estas operações de empilhadeira. Para conduzir uma empilhadeira em via pública, o operador deverá estar habilitado nas categorias C, D ou E. Nossa, a empresa me solicitou a CNH, mas a CNH minha é B. Eu só dirijo carro de passeio. Agora, nesse treinamento, eu estou vendo que a minha habilitação tem que ser na categoria C, D ou E. Isso vai me trazer um transtorno dentro da empresa? Não. Veja bem como está até destacado em vermelho. Conduzir uma empilhadeira em via pública. Fazendo a operação, você se movimentando na empresa, não tem problema nenhum da categoria da sua carta ser letra B. A operação, ela é bem tranquila. As empresas amarram você ter a CNH justamente para você já conhecer a movimentação do veículo. Você dirigindo o veículo, fica muito mais fácil você se transformar em um operador de empilhadeira. É muito mais fácil para você dirigir uma empilhadeira. Então, no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, artigo 143, os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. A. Categoria A, motos e triciclos. Categoria B, carros de passeios. Categoria C, veículos de carga acima de 3,5 toneladas. Categoria D, veículos com mais de 8 passageiros. Categoria D, veículos com Categoria D, veículos com mais de 8 passageiros. Categoria E, veículos com unidade acoplada acima de 6 toneladas. Poxa vida, nenhuma dessas está me falando sobre empilhadeira. E a minha categoria é B, carros de passeio. Mas não me fala da empilhadeira. E você pede, né, no slide passado, e você comenta que tem que ser C, D ou E. Mas na minha empresa, a capacidade da minha empilhadeira é 2 toneladas, 2,5 toneladas. Então eu posso ou não posso? Dentro da empresa pode. Na via pública tem que ser C, por quê? Porque já é veículos de carga. Quando você transforma a empilhadeira, faz todo aquele processo que já foi mencionado na aula anterior, eu entro no Ciretran, peço a legislação, eu transformo esse equipamento automotor num veículo para se andar na via pública, aí esse veículo ele vai ter as tributações de impostos manuais, ele vai ter a placa com as letras e os números de identificação, aí ela passa a ser um veículo, e um veículo de carga. Por isso tem que ser C, D ou E. Se pensarmos melhor e olharmos friamente nessa tabela da Ciretran, o correto seria C ou E, que o D também são veículos de transportes de pessoas. Porque a letra D também é de transportes de pessoas. Por isso que tem que ser C.
Categoria C, veículos de carga acima de 3,5 toneladas. Categoria C, o condutor de veículos motorizados utilizando em transportes de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Tá? Vocês entenderam agora? Ficou bem claro agora? Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga. Quando eu entro no Ciretran, faço a documentação para a empilhadeira andar em via pública, se movimentar em via pública, ele deixa de ser um equipamento automotor e se transforma num veículo motorizado de carga. Então, para mim dirigir um veículo motorizado de carga, eu teria que ter a carga para transportar carga, que seria a categoria C. Porque a minha habilitação B só me permite transporte de passageiros. Esta é a diferença. E no próprio equipamento, na própria empilhadeira, vai constar umas figuras, alguns desenhos da proibição, tanto de levar pessoas como se movimentar pessoas, dar carona para pessoas. Esta é a legislação de trânsito. Deixei bem claro para vocês, deixei bem esclarecido. Empilhadeira em via pública, assim que ela anda em via pública, ela tem que ir ao Ciretran, fazer documentação e adquirir a placa. Ela, tendo esta placa, ela indo ao Ciretran, passa a ter a tributação anual, que seria o IPVA, pagar os impostos, né? Os impostos recolhidos conforme a legislação, e aí ele passa de um equipamento automotor para um veículo de carga. Então, eu dirigindo um veículo de carga, eu tenho que ter a categoria C, que seria condutor de veículos motorizados utilizado em transporte de carga. Por isso que amarra esta situação. Categoria B. Nossa, eu movimento, né, minha categoria B e eu. Por isso eu falo para vocês que não há necessidade. Você pode até pegar, às vezes, dar aula para este operador. Por isso eu falo para vocês. Você pode dar aula para esse condutor de letra. Por isso eu falo para vocês. Você pode tanto ensinar, você pode tanto fazer o treinamento para quem não tem categoria nenhuma, não tem carta de veículos, ou mesmo com categoria B. Porque ela é feita para movimentação em um determinado espaço privado, né, dentro de uma empresa. Então, dentro da empresa, eu não preciso nem da categoria B e nem preciso de ter carta de veículo algum. A única diferença que quando nós damos, a única diferença quando o instrutor vai dar o ensinamento, vai dar o treinamento, a única coisa que quando um instrutor vai passar o treinamento de operador em empilhadeiras, NR11, se o operador que está em aprendizado, se ele já tiver a categoria B, se ele já tiver as noções de dirigir em trânsito, se transforma muito mais fácil a operação. Fica muito mais fácil o seu aprendizado. O seu aprendizado é muito mais fácil, é muito mais rápido dele sair operando a empilhadeira. Categoria A, motos e triciclos. Categoria B, carros de passeios. Categoria C, veículos de carga acima de 3,5 toneladas. Categoria D, veículos com mais de 8 passageiros. Categoria E, veículos com unidade acoplada acima de 6 toneladas. Poxa vida, nenhuma dessas está me falando sobre empilhadeira. E a minha categoria é B, carros de passeio. Mas me fala da empilhadeira. E você comenta que tem que ser C, D ou E. Mas na minha empresa, a capacidade da minha empilhadeira é 2,5 toneladas. Então eu posso ou não posso? Dentro da empresa pode. Na via pública tem que ser C,
Por quê? Porque já é veículos de carga. Quando você transforma a empilhadeira, faz todo aquele processo que já foi mencionado na aula anterior, eu entro no Ciretran, eu transformo esse equipamento automotor num veículo para se andar na via pública, aí esse veículo ele vai ter a placa com as letras e os números de identificação, aí ele passa a ser um veículo, e um veículo de carga. Por isso tem que ser C, D ou E. Se pensarmos melhor e olharmos a tabela da Ciretran, correto seria C ou E, porque a letra D também é de transportes de pessoas. Por isso que tem que ser C.